você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Escritura Sagrada. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Becerba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço.
Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Amém. Esses são os 34 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 21. E vemos que Abraão foi grandemente abençoado por Deus, tanto pela chegada do seu filho Isaque, como também no final, onde ele faz aliança com Abimeleque e encontra ali um lugar de habitação em meio aos filisteus. Porém, entre uma passagem e outra, nós também vemos o cuidado de Deus para com aqueles que pareciam estrangeiros ao povo hebreu. Nós vemos que não houve entendimento entre o filho de Agar e o filho de Sara. E como Isaque era o filho da promessa dado por Deus, então houve uma rejeição de Agar e de Ismael, justamente por causa dos embates que haviam entre essas duas crianças, entre Isaque e Ismael. E nessa rejeição, Agar foi mandada com o seu filho embora. Lembremos que neste ponto, Ismael não tem culpa alguma das convenções humanas para tentar suplantar o poder de Deus. Filho da promessa era Isaque. Ismael foi concebido na tentativa de suplantar ou ajudar o poder de Deus. Mas com isso Ismael não era de nada culpado, não era como se houvesse uma culpa hereditária ali passando de mãe para filho, mas era consequência do próprio pecado humano. E ele, não se entendendo com Isaque, foi pior ainda para a sua rejeição e, consequentemente, ser ele mandado embora para fora dos acampamentos de Abraão. E nisso nós vemos que ele já era estrangeiro por sua mãe ser do povo egípcio e agora andavam errantes pelo deserto, ele e sua mãe. Ele é deixado debaixo de uma árvore e a sua mãe vai mais à frente para que não visse seu filho morrer agonizando de fome pelas dificuldades do deserto, pela rejeição da família. Mas o Senhor ouviu a voz de Ismael clamando no deserto. Mas ainda havia sobre eles uma aliança que Deus já tinha prometido de fazer ele uma nação. Ismael não era amaldiçoado por ser filho de Agar. Ismael não era amaldiçoado por ter sido rejeitado por Sara, tendo em vista dele não se dar bem com o filho da promessa Isaque. Mas havia também sobre ele a promessa e o cuidado do Senhor. Havia sobre ele uma promessa de Deus de lhe fazer uma grande nação. E nós vemos o anjo do Senhor, referência a Jesus Cristo, dizendo que ele seria uma grande nação, mostrando salvação para ele e para sua mãe, ao lhe mostrar um poço, uma região com água. O que nós vemos é que Deus não deixa desamparado todo aquele que por ele clama. Sabemos que havia necessidade de uma história ser construída. Não era que Isaque era um preferido de Deus, não era que Isaque era o queridinho do Senhor, mas Isaque estava dentro de um plano redentivo que no final ia culminar em Cristo Jesus. Por isso havia sobre aquela família uma importância ímpar, que mesmo assim não fez com que Deus deixasse de olhar para o pecado e castigá-lo. Mas realmente havia sobre aquela família uma aliança ímpar que no final ia culminar em Cristo Jesus. Mas ainda assim Deus não deixou desamparado aqueles que por ele clamavam. Eram egípcios, eram estrangeiros. No final, Ismael casou com uma egípcia, sua mãe não era do povo hebreu, mas ainda assim foram salvos pelo Senhor. Porque a salvação de Deus ela não está circunscrita, limitada, delimitada a um povo específico.
Deus se utilizou do povo israelita para divulgar a sua vontade revelada, primeiro através do Antigo Testamento? Sim. Mas ainda assim o intuito de Deus é de utilizar essa nação como ferramenta desde o Antigo Testamento para mostrar ao mundo toda a sua glória e toda a sua missão em salvar o homem pecador. Não é à toa que Israel era um povo pequeno, retirado de entre nações muito maiores e muito melhores do que ele. Foi uma escolha de graça e misericórdia. Mas também para com aqueles estrangeiros que se achegavam ao redor do altar de Deus. A estes também havia salvação, havia misericórdia, havia graça. Também sobre nós há salvação e misericórdia. Muitos de nós não somos hebreus, não somos judeus, não temos descendência, não temos linhagem, somos estrangeiros. Mas há salvação do Senhor para a nossa parte. Há livramento de Deus, há cuidado do Senhor em nossas vidas. Porque sim, houve uma linhagem que culminou em mostrar Cristo Jesus ao mundo. Mas Cristo Jesus foi mostrado para que todas as nações se rendessem ao Senhor. Então, assim como Ismael, também há salvação para a nossa vida. Nós não fazemos parte de uma elite espiritual que eles têm acesso à salvação, só essa elite tem acesso à salvação. Nós somos agraciados pelo Senhor. Nós somos livres do pecado pelo Senhor. Então também há salvação para o estrangeiro. Há salvação e livramento para todo aquele que clamar ao Senhor. E Ismael, nesse momento, também foi alvo da graça de Deus. Considere compartilhar, se inscrever, curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.